God of High School é o segundo anime da Crunchyroll Originals em parceria com o Webtoon, que é um serviço de quadrinhos online de graça que você pode ler. Foram 13 episódios na primeira temporada, e tiveram algumas alterações do quadrinho original, e eu vou te contar nesse vídeo quais foram as maiores delas. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o like, se inscrever no canal, deixa seu comentário, fala o que você achou de The God of High School. Eu particularmente curti muito, um anime de porrada muito legal, então eu quero saber a sua opinião nos comentários aqui embaixo, mas vamos pro vídeo. A primeira mudança que eu quero mostrar aqui é o presidente dos Estados Unidos. No anime, o presidente dos Estados Unidos foi representado por uma figura genérica, que era uma referência ao Tony Stark, até a voz em japonês dele era o dublador do Tony Stark, o Homem de Ferro. Mas nos quadrinhos, em 2011, feito pelo Yoongi Park, desculpa se eu falar qualquer nome errado, os nomes em coreano são mais difíceis que os nomes em japonês, mas eu tô tentando. O presidente dos Estados Unidos nos quadrinhos era nada mais, nada menos do que Barack Obama. Isso mesmo, ele pegou o presidente dos Estados Unidos da época, o Barack Obama, e colocou nos quadrinhos. Eles mudaram, eu teorizo, por duas razões. Uma, o Barack Obama não é mais o presidente dos Estados Unidos, então eles queriam atualizar a obra. Aliás, eu só queria dizer que vai ter spoiler sim nesse vídeo da primeira temporada de God of High School até o episódio 13 e até o capítulo 112 do Webtoon. A outra é que no episódio 12 e 13, o presidente dos Estados Unidos pede para mandar bombas nucleares para cima da Coreia do Norte. Eu imagino que ninguém quer essa imagem de um presidente mandando um ataque nuclear internacionalmente. Então eles tiraram, deixaram sem muita polêmica. É o Tony Stark, não é o Tony Stark, a gente não sabe, mas ficou essa brincadeira e essa é a primeira mudança que eu queria mostrar para vocês que teve do anime e do quadrinho. Outra mudança muito interessante que tem é que no quadrinho o foco é muito nos estilos de luta. Você encontra alguém, antes desse cara falar o nome dele, ele fala, eu luto isso. E é muito interessante porque ele segue muito aquele clichê dos animes, que é você gritar o ataque que você vai fazer. No anime também tem isso, o Jin faz isso, o Dei faz isso, mas a ideia é que todo mundo grita o ataque que ele vai fazer. Pode ser um salto, pode ser um sopro, qualquer coisa é gritado. O que é uma ferramenta muito interessante para mostrar que o anime é baseado em lutas de verdade. E a maioria dos ataques ali são sim baseados em ataques que pessoas daqueles estilos fazem, o que é muito legal também. Falando nisso, um dos estilos mais focados no mangá é o estilo que o Jin Mori usa, o Retaekwondo. No anime é citado ali que o vô dele criou isso depois na guerra, mas a gente nunca vai muito adentro, ele só fala, é um estilo de luta muito poderoso. No mangá eles vão no detalhe de quando que ele aprendeu aquilo, como ele usa, por que é tão forte, por que ninguém mais consegue reproduzir, e é muito interessante que a gente descobre que esse estilo, ele não só é muito poderoso, como ele foi feito para o corpo do vô do Jin, porque qualquer outro corpo, até o do próprio Mori Jin, não ia ser resistente o bastante para ativar os poderes do Retaekwondo. Então é isso aí, outra diferença muito legal do Webtoon pro mangá. Outro foco muito interessante, que também é um estilo do Webtoon, é na vida e no poder percebido dos jogadores. A gente percebe que eles recebem uma pulseira que fala quanto HP os caras têm e qual é o poder de luta dele. E no anime isso fica meio de lado, assim. A gente vê que a porradaria cai solta, mas a gente nunca vê quanta vida a pessoa tem, nunca é muito importante, não destaca, é só um detalhezinho legal ali. Já no Webtoon é uma coisa que, assim, é o foco do Webtoon. É o jeito que o autor descobriu pra mostrar como um personagem está tomando dano e quão forte ele é. A gente não tem esse foco tanto no anime porque você vê todo mundo fazendo tudo que eles fazem, mas no mangá, como é mais estático, apesar de ter muito movimento também, ele usa pra caramba essa parte pra mostrar que um cara tá muito fraco, ele tá muito forte, a vantagem é muito grande, e às vezes até ele não liga muito, porque o cara fica com um HP negativo, então ele volta da vida, aquelas coisas de anime que a gente conhece e adora. No Webtoon também a gente tem focos em personagens secundários. O anime é muito curto, são 13 episódios pra 112 capítulos, mais ou menos 8 capítulos por episódio. E a gente perde muito dessas histórias secundárias. Então tem personagens que aparecem uma vez no anime, tem vários capítulos no mangá pra desenvolver o personagem. É muito divertido isso. Um exemplo é o cara do bastão de ferro, que o Dei derrota na primeira luta dele, em que ele estuda muito e ele mostra por que ele decidiu estudar aquilo e ser muito proficiente em todos os estilos de luta, mas lendo um livro e sendo muito violento. Esse cara, na verdade, ele é derrotado pelo Dei e depois ele ajuda o Dei a treinar pra derrotar o Jin. O Dei estuda junto com ele em como derrotar o Jin Mori na final regional de Seul. E falando do Dei, ele também tem um desenvolvimento muito legal no mangá, porque a gente descobre qual é o poder emprestado dele, a gente descobre qual é o deus que ele escolheu pra ajudar ele na luta. No anime a gente fica um pouco em dúvida, ele usa um poder de água, uma bolha ali, outra aqui, a gente não sabe muito bem. No mangá, nessa primeira parte, a gente descobre exatamente qual é e quem é. Aliás, a história é muito engraçada. Eu não vou falar aqui qual é o nome, nem de onde ele tirou esse cara, mas é um bichinho muito fofinho, e se você tiver curiosidade é só dar uma olhada no Webtoon pra você mesmo. E falando em deuses e poderes
poderes emprestados. No mangá a gente tem uma coisa muito extensa, onde tem um conflito entre pessoas que têm poderes emprestados e o que eles chamam de lutadores genuínos. O Jin fala um pouco isso no anime, que ele não gosta muito de ter o poder emprestado, ele gosta de ser forte por ele mesmo, mas ele depois pensa assim, ah, tudo bem, eu entendo quem usa o poder emprestado. No mangá é super diferente, ele tem repulsa aos poderes emprestados e ele quer ser forte por ele mesmo, apesar do Dei explicar pra ele, não, mas é diferente, é assim, é assado. Ele fala, eu tenho que ser genuíno, mesmo se você pegou o poder de outra pessoa, eu entendo que o corpo é seu, mas o poder é de outra pessoa, eu não posso aceitar isso. Ele tem uma reação completamente diferente, isso é muito legal de ver esses dois personagens que são mesmo mais diferentes. Inclusive os 6, que são caracterizados como os lutadores mais fortes do mundo, ou da Coreia do Sul, eles também têm uma mistura de poderes emprestados e poderes genuínos. O mestre do Mori, ele é um lutador genuíno, aquele que usa os pontos de chakra do Neji, ele é um lutador genuíno, enquanto os outros, o mago, ou o líder, aquele cara que quer virar presidente da Coreia, o Mujin Park, ele é um cara que tem poder emprestado dos deuses. E já que a gente tá falando do Jin e do mestre dele, também tem uma coisa muito interessante entre os dois. No anime a gente tem 2 dias de diferença entre a final regional e o internacional. Já no mangá eles têm um mês, eles têm meses pra treinar e poder se preparar pra essa próxima fase. E é muito legal que nessa fase o Jin efetivamente treina com alguém. Não é que ele simplesmente aprende de um dia pro outro o estilo de luta, de apertar os pontos de pressão. Não, ele realmente treina com o cara e ele usa muito mais isso do que ele usaria no anime. No anime ele dá muito mais porrada e às vezes ele usa e ele falha. No mangá ele usa várias vezes e é muito divertido ver ele usando estilos diferentes de luta e fazendo o próprio estilo também. Inclusive você sabe quantas vezes o Jin perdeu antes de começar o anime? Pois é, a gente não tem essa informação lá. Mas no Webtoon a gente segue esse recorde de vitórias e derrotas do Jin. Entrando no torneio, o Jin tem apenas uma derrota, que foi quando ele tentou lutar com o cara que deu a carta do torneio pra ele e ele perdeu miseravelmente, apesar de ter quebrado o braço do cara que trabalhava na empresa do The God of High School. Mas não se incomoda não que até o autor desiste de começar a contar as derrotas do Jin, que ele acumula algumas durante o mangá. E uma outra diferença muito legal que assim, estoura a cabeça de quem vê são as regras do torneio. As regras do torneio do anime são muito mais simples. Começa no Battle Royale e depois é a eliminação. Uma luta, perdeu, vai embora. No mangá é muito diferente. No mangá a gente tem um Battle Royale que não tem gente assistindo, depois as pessoas são selecionadas, elas vão sim eliminando os outros e subindo, mas quando chega no regional, que tem o 3 contra 3, onde a ideia é, se você perdeu você sai, se você ganhou você sai. No mangá, se você ganhou você pode escolher ficar na luta. E é na verdade isso que acontece na luta do Jin contra o Ilpyo. Ao invés dos dois se enfrentarem diretamente na hora, o Jin começa lutando contra os outros membros do Ilpyo e derrota um por um até chegar nele. E o mais impressionante, ele perde pro Ilpyo. Quem ganha dele é a Mira, depois do Jin já ter enfraquecido um pouco ele, e ninguém tá torcendo pra ela porque ela é considerada a mais fraca do trio ali. Mas ela vai lá e ganha dele, tem todo esse arco de redenção que é muito legal, que não acontece no anime infelizmente, mas a gente pode esperar que numa segunda temporada ela seja mais desenvolvida. Sem falar que o torneio também não é eliminação, é muito confuso o mangá. Na verdade, se um time perder ele pode lutar de novo, mas às vezes ele não pode, e às vezes ele pode. É uma coisa que não fica muito bem explicada essa parte do torneio, tanto que o Ilpyo perde e ele luta contra o Taekjao numa espécie de repescagem pra ver quem vai enfrentar o Mori. Quando no anime eles lutam no hospital, tem aquela guerra que destrói o hospital, os dois estão lutando, mas isso acontece dentro do torneio quando o Ilpyo perde pro Jin. E um detalhezinho muito legal do mangá, que não poderia ir pro anime por questões de direitos autorais, é que o mangá tem várias referências aos dos animes. Você vê o Goku aparecendo, você vê referências a Naruto, tem um lutador que o poder dele é imitar poderes de mangás. Então você vai ter o cara usando o Nen do Hunter x Hunter, o chakra do Naruto, o Ki do Dragon Ball. É muito legal isso. Super recomendo você ler o mangá do The God of High School, que tá no Webtoon. Eu vou colocar o link aqui embaixo. E ver o anime também, se você ficou curioso, se você viu o aviso de spoiler e continuou vendo o vídeo, muito obrigado. Mas ele também tá na Crunchyroll, se você quiser assistir. O vídeo vai ficando por aqui. Essas foram algumas diferenças do anime e do mangá do The God of High School. Se você tem outra, se você leu também e tem uma diferença que você viu que eu passei, por favor, fala nos comentários, eu adoro ver. Eu anotei várias coisas, mas senão o vídeo ia ficar imenso. Eles fizeram um ótimo trabalho de resumir o mangá, mas ficaram algumas coisas faltando, umas diferenças interessantes que ficaram de fora, outras que eles adicionaram, que foram muito legal. Então eu fico na esperança aí, se você quiser escrever aqui embaixo, eu adoro ler os comentários, e se você tiver alguma recomendação de vídeo, ou de mangá pra eu ler, ou de anime pra eu ver, ou de coisas que vocês querem que eu fale, por favor, fala também. Eu fui o Greg e essas foram as diferenças do mangá e do anime do The Tower High School. Muito obrigado por ter ficado até aqui.